Olá, seja bem-vindo à aula sobre o rock. Nesta aula você aprenderá o conceito geral sobre o rock, o que é o rock pequeno, o que é o rock grande, qual o principal objetivo em fazer o rock e quais são as suas restrições. Preparado para começar? Então, vamos lá! O rock é uma jogada especial do rei com a torre, e não é um lance obrigatório. O rock é o único momento que permite o movimento de duas peças na mesma jogada. O rei caminha 2 casas e a torre pula ao lado dele. Este é o rock pequeno, quando ele é feito na ala do rei. Quando acontece o rock na ala da dama, chamamos que é o rock grande. Quando você está jogando contra o computador ou pela internet, para fazer o rock, você apenas pega o seu rei, movimenta 2 casas, que o sistema automaticamente colocará a torre ao lado do rei. Quando você está jogando uma partida ao vivo, em um tabuleiro, você primeiro encoste no rei, faça o movimento com o rei, largue o rei e aí você encosta na torre, colocando a torre ao lado do rei. Esta ordem é muito importante, pois no xadrez existe uma regra: peça tocada é peça jogada. Pois se você tocasse primeiro na torre e colocasse ela na casa em F1, você teria concluído o movimento, que foi o movimento da torre. Então você deve sempre encostar primeiro no rei, movimenta ele 2 casas, larga o rei, aí você encosta na torre e coloca a torre ao lado do rei. Agora vou lhe apresentar o rock grande. Ele é feito com a torre da dama, na ala da dama, e é o mesmo procedimento. Você anda 2 casas com o rei e a torre pula e fica ao lado do rei. E qual é o objetivo do rock? O rock consiste em você alterar a posição do rei e da torre em uma mesma jogada e tem a finalidade de se alcançar uma formação altamente defensiva, protegendo o rei atrás de peões e ao mesmo tempo passar a torre para as colunas centrais do tabuleiro, possibilitando uma participação imediata da torre no jogo. Rei anda 2 casas, torre pula e fica ao seu lado, o rei está protegido pelos peões e a torre logo começa a jogar através das colunas centrais. Se eu movimento o rei, o adversário movimenta o rei, aí eu volto com o rei na posição inicial. Então, como eu movimentei o rei, eu perco o direito de fazer o rock. Não é mais possível fazer o rock. O mesmo acontece se em algum momento da partida eu movimentar a torre, e aí mesmo se ela voltar na posição inicial, eu não posso fazer o rock. Então, uma das restrições para fazer o rock é que você não pode ter movimentado o rei e nem a torre a qual você deseja fazer o rock. Outra restrição é que não pode haver nenhuma peça entre o rei e a torre que irá fazer o rock. O rei também não pode estar em xeque e nenhuma das casas onde o rei passará poderá estar sob ataque de uma peça adversária. Pois é claro, o rei quando anda para o lado não pode se colocar em xeque. Esse é um exemplo de peças no caminho entre o rei e a torre. Então o rei não pode fazer o rock, pois esse bispo está atrapalhando. E aqui também não consegue fazer o rock, pois o cavalo está no caminho. Neste exemplo, o bispo está atacando uma casa que o rei está. Então quando ele anda 2 casas, ele ficaria ameaçado pelo bispo. Então não é possível fazer o rock. O rock grande ele também não consegue fazer, pois já movimentou a torre. Nessa posição,
o bispo deu um cheque ao rei e ele é obrigado a se defender do cheque. Ele não pode utilizar o roque como alternativa de defesa. Primeiro ele se defende do cheque e depois, quando tiver condições de fazer o roque, ele faz o roque. Nessa posição, não conseguimos capturar a peça que está dando o cheque, nem interpor com uma outra, então somos forçados a movimentar o rei. Então aqui, perdemos o direito do roque. Nesta outra posição, as duas casas estão livres para o rei, ele também não está em xeque, não houve ainda o movimento do rei e nem da torre, o caminho está liberado, então é possível fazer o roque. E o roque grande, será que é possível fazer? O bispo está atacando uma casa, mas não é uma casa onde o rei passará. Então o rei passa até aqui. Então é possível fazer o roque. Agora um teste. Analise esta posição. É possível fazermos o roque? Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. O roque pequeno não é possível fazer, pois o cavalo está no caminho. Já o roque grande, o caminho está liberado, o rei não está em xeque. Essas duas casas onde o rei passará não estão ameaçadas pelo adversário, então é possível fazermos o roque. E nesta posição, é possível fazer o roque? Pause o vídeo. Aqui, o cavalo do adversário está atacando duas casas onde o rei precisa passar para fazer o roque. Então não conseguimos fazer o roque pequeno e também não conseguimos fazer o roque grande. Fizemos um movimento com a torre, confinando o rei na sua primeira fileira. O cavalo dá um cheque. É possível fazer o roque? Não, não é possível, pois estamos em xeque e temos que nos defender do cheque. Nessa posição somos obrigados a movimentar o rei, aí perdemos o direito do roque, e aqui o adversário não tem o que fazer para defender a ameaça de xeque-mate. Em nenhuma casa ele consegue aplicar um cheque com o cavalo, então ele faz um movimento qualquer e aí aplicamos o xeque-mate. Chegamos ao final desta aula. Você aprendeu o que é o roque, como funciona o roque pequeno, o roque grande, qual é o seu principal objetivo e suas restrições. Muito obrigado por ficar comigo até o final desta aula. Encontro você na próxima. Fique comigo, vamos lá!